Bom dia, igreja, graça e paz. Vocês podem abrir a Bíblia em Salmo 103, capítulo 103 de Salmos. Salmo 103 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera, para a ira, e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. O amor do Senhor, porém, é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a aliança e sobre os que lembram dos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, que obedeceis a sua voz. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos celestiais, vós, ministros seus, que executais a sua vontade, bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Olha que texto maravilhoso, né? O Davi, lá no Antigo Testamento, ainda na Antiga Aliança, já falando, né? Inspirado pelo Espírito Santo, enfatizando isso, que ele não se lembra das nossas transgressões. E agora a gente pode dizer isso com firmeza mesmo, sem medo, com toda convicção, porque Ele pagou o preço por nós, Ele nos perdoou, e como esse texto diz, Ele também retira de nós o pecado, retira de nós as transgressões, de modo que nós somos cheios dessa bondade, desse mesmo amor que Ele tem, e por isso a gente o louva. Por isso, com esse espírito que a gente deve iniciar esse culto, começar esse louvor, adoração, com esse sentimento, lembrando do que Deus é, do que Deus fez por nós, lembrando a nossa alma, como o salmista aqui fala para si mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E bendize a minha alma, não te esqueças de nenhum dos teus benefícios, porque são muitos os benefícios, amém? Vamos ficar de pé e orar agora para iniciar esse culto. Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós somos gratos a Ti, Deus, nós somos gratos pelo Seu grande amor, que é de eternidade em eternidade, nós somos gratos pela Sua misericórdia, pela Sua justiça, Deus. Nós nos curvamos agora, meu Deus, querendo apenas aproveitar, desfrutar dessa graça maravilhosa, desse favor imerecido. Nós temos acesso a essa presença e queremos desfrutar, Deus. Nós queremos sentir, nós queremos Te ouvir, nós queremos Te adorar.
Deus, abençoe esse culto agora, Deus, que a sua presença seja sentida, viva no meio de nós, que nós possamos, meu Pai, realmente concentrar agora nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito somente no Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Graça e paz a todos. Amém. Que bom nós estarmos aqui. Que bom nós temos a oportunidade de um tempo com Deus. Amém. Quero te convidar a cantar essa canção de início. Sei que é uma canção um tipo atípica nossa, né? Mas eu quero te convidar a cantar ela porque ela diz o seguinte: Deus é aquele que está lutando, dissipando todas as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. E quando eu e você cantamos isso, o mundo espiritual é movido com a nossa voz, com o nosso clamor. E mesmo que essa canção seja agitada, eu quero te convidar a cantar com fé, a cantar com o entendimento que Deus está dissipando todo o mal, tudo que é corrompido e trazendo a sua glória através das nossas vidas, amém? Conto com você para que nós possamos louvar a Deus juntos, tá? E com as suas palmas, amém? Adore ao Senhor. Vamos declarar ao Senhor: Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Declara ao Senhor: leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus.
essa canção é poderosa, queridos, porque os nossos dias ainda continuam difíceis, mas nós bradaremos que grande é o nosso Senhor, amém? Que não importa a situação, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus majestoso que cumpre as suas promessas, né? E a palavra dele não falha. E nós estamos aqui na presença dele para adorá-lo e dizer o quanto ele é maravilhoso e quanto nós somos agraciados por ele, amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Declara o Senhor: o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, diga isso aí. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos aqui. Amém. Vamos cantar junto? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora
e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos aqui, Deus. Quero te convidar a fechar os teus olhos. E nós podemos cantar esse Deus que Ele é grande, poderoso. E que não há nenhum motivo a mais a não ser estar neste lugar e de que adorar a Ele. E dizer, nós queremos o Teu nome engrandecer. Queremos entregar a Ti o nosso coração, o nosso viver a cada dia. Que as circunstâncias não possam definir quem o Senhor é. Mas que nós possamos olhar para Ti. Mas que nós possamos viver somente para Ti. Que o nosso coração esteja cheio de Ti. Não importa, Pai. Nós Te entronizamos, nós Te exaltamos nesta manhã. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Senhor Jesus. Nós Te adoramos, Jesus. Cante ao Senhor, diga a Ele, eu quero o Teu nome engrandecer todo dia, Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Nós sempre confiamos, Jesus, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Obrigada, Jesus. Tu és grande, maravilhoso. Diga que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Você pode aplaudir ao Senhor, a quem nós entronizamos e nós rendemos o nosso louvor, amém?
Porque eu sei que assim como eu, às vezes no longo da nossa semana, a gente acaba, né, esquecendo de entronizar a Ele, porque às vezes as circunstâncias são mais difíceis. Mas esse é o momento de nós nos reabastecermos da presença do Senhor e entendemos que Ele habita dentro de nós. E não há outro lugar onde nós irmos se não for ao encontro dEle. A presença dEle, Ele é o pão do céu, Ele é a fonte, Ele é o sustento, Ele é o mantimento, o lugar mais seguro. Eu quero te convidar a cantar essa canção, declarando sobre a sua vida. Ele é o pão do céu, Ele é tudo que eu preciso, Ele é o sustento, Ele é meu mantimento, é Ele que supre as minhas necessidades. Que nós possamos viver isso no nosso dia a dia, não só aqui, mas que nós possamos sair daqui e a nossa mente seja levada a Ele, que Ele é tudo que nós precisamos, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso pão. Não há onde irmos, para onde nós iremos, só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém?
nós queremos estar, Jesus. Nós clamamos por Ti, Jesus. Nós clamamos pela Tua presença viva em nós. Manifesta o Teu querer e o Teu efetuar sobre as nossas vidas. Manifesta, Senhor Jesus, a Sua promessa sobre nós. Nós queremos, Senhor, vivenciar aquilo que Tu tens para nós. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és digno de toda adoração, ó Pai. Manifesta sobre nós o Teu querer, manifesta sobre nós a Tua obra, manifesta sobre nós, Senhor Jesus, as Tuas promessas, para que o nosso coração não se esqueça nenhum dia das incomparáveis promessas que Tu tens para nós, para que o nosso coração não se esqueça que Tu és galardoador, que Tu és majestoso, poderoso, príncipe da paz, Emmanuel, Deus conosco, aquele que supre todas as coisas, aquele que nos enxerga quando ninguém vê, aquele que sabe dos nossos pensamentos antes mesmo de nós falarmos. Nós queremos entronizar a Ti, nós queremos render louvores a Ti. Não importa quem esteja à nossa direita e à nossa esquerda, tudo que nós fazemos é porque nós estamos olhando para Ti. Nós queremos somente olhar para Ti, não olhar para pessoas, não olhar para circunstâncias, mas entregar a Ti o que o Senhor merece, que é o nosso coração. Nós não dependemos de circunstâncias, nós dependemos de Ti, o pão do céu, aquele que era e sempre será, o alfa, o ômega, o início, o fim, a palavra, o poderoso. Nós Te entronizamos nesta manhã, Jesus. No início Tu eras a palavra, um com Deus, e sempre será o nosso Deus. Nós Te entronizamos, Pai. Tu és digno nesta manhã, Tu és adorado nesta manhã. Enche-nos do Senhor, enche-nos do Senhor. Nós Te entronizamos nesta manhã. Tu és bem-vindo, Pai. Tu és adorado. Tu és tudo o que nós precisamos nesta manhã. No início eras a palavra, um com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, inigualável, poderoso, adorado. Jesus, 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 Jesus. A morte venceste, o véu do
a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Jesus, esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus, que dissipa as trevas, que faz toda a doença ir embora. Esse nome é Jesus, Todo-Poderoso Jesus. Nós clamamos a Ti, Jesus. Nós entregamos a Ti o nosso viver, Jesus. Nada passa do Teu controle. Recebe o nosso louvor nesta manhã. Recebe, Senhor Jesus, a cada vida que está nesta manhã. Nós clamamos por Jesus. Nós clamamos o Teu nome, porque sabemos que no Teu nome há poder. Nós não temos o controle de nada, mas Tu tens o controle de nada. A soberania pertence ao Senhor. Esses reinos pertencem ao Senhor. A terra pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ti. Nós entregamos a Ti a nossa vida. Nós entregamos a Ti os nossos pensamentos, as nossas emoções. Que a nossa alma Te obedeça. Que as nossas emoções sejam moldadas por Ti. Que o nosso coração seja levado a Ti, Pai. Molda-nos, Deus, conforme a Tua palavra, o Teu querer, com a Tua maravilhosa graça, que não nos condena, que não nos faz, Senhor, nos sentirmos, Senhor, pessoas indignas, mas que nos faz receber o Seu amor e a cada dia sermos transformados de glória em glória. Nós queremos esse amor, nós queremos a Ti, Jesus. Nós queremos, Senhor, vivenciar as Tuas promessas sobre nós. Nós não queremos que seja, Senhor Jesus, coisas que nós só falamos a Ti. Nós queremos vivenciar, nós queremos testemunhar das Tuas promessas sobre as nossas vidas. Usa-nos como canal do Senhor onde formos. Nós Te entronizamos nesta manhã. Nós nos quebrantamos diante de Ti e nós nos rendemos, Pai. Tu és bem-vindo. Opera em nós o Teu querer. Opera em nós o Teu efetuar. Que faça de nós transbordar a Tua presença. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus em agradecimento a tudo que Ele faz por nós. Obrigada, Deus. Amém. Vamos dizimar agora, né? Podem se assentar já. Os nossos dízimos e as nossas ofertas, consagrar a Deus
E essa música estava falando de poder, né? O poder de Deus, Ele é poderoso, Ele é invencível, Ele é inigualável. Será que a gente consegue descansar nesse poder? Será que a gente consegue acreditar, confiar que Ele é poderoso e que Ele nos ama e que Ele está cuidando de nós? Vamos fazer isso agora, colocando o nosso coração nesse lugar de descanso mais uma vez. Deus, nós te louvamos, Senhor, nós consagramos a nossa vida a Ti, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós queremos, Deus, descansar agora, Deus. Aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. Deus, nós confiamos em Ti e queremos Te pedir agora que o Senhor nos abençoe, Deus, ricamente. Não porque nós merecemos, Deus, não porque nós somos alguma coisa, mas porque o Senhor é tudo em nós, Deus. Seu favor está sobre nós e nós acreditamos, nós confiamos. Em nome de Jesus. Amém. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Vocês podem abrir a Bíblia já em Tiago, capítulo 4. As crianças estão liberadas para a salinha. Carta de Tiago, a partir do verso 4. Não, capítulo 4, a partir do versículo 1. Tiago 4 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos próprios membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, matais, invejais, mas não podeis obter o que desejais, combateis, guerreais, e nada tendes porque não pedis. E quando pedem, não recebem, porque vocês pedem mal, para gastar em vossos próprios prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos orar até aqui. Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Nós queremos te exaltar, Senhor, nós queremos nos curvar agora diante da sua palavra, que ela fale conosco, que ela alcance cada coração aqui, alcance o íntimo, o interior dos nossos pensamentos, da nossa mente, Deus. Esse é o nosso pedido agora, em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos desejos, vontades dentro de nós. Temos também necessidades. Na verdade, vontade e necessidade andam juntos. Geralmente as nossas vontades são compatíveis com as nossas necessidades. Nós temos
Sede porque precisamos de água. Temos fome porque precisamos de comida. Mas, não raras vezes também, nós temos vontades que não são tão compatíveis com as nossas necessidades. Na verdade, às vezes, vontades que são contrárias às nossas necessidades, aquilo que nós realmente precisamos. Vontades que nós temos de coisas que, na verdade, nos fazem mal, como os viciados, por exemplo, em droga, né? Uma pessoa consegue sentir uma vontade, um desejo intenso por algo que vai matar esse indivíduo, por algo que vai tirar a vida dele uma hora ou outra. E essa dualidade, essa ambiguidade existe em todos nós, e nós chamamos essa dualidade, ou chamamos essas vontades que na verdade nos fazem mal, de vícios. A Igreja Católica tem uma lista dos 7 pecados capitais, que também chamam de 7 vícios capitais. Vícios capitais porque eles acreditam que são os 7 principais, que desses vícios decorrem todos os outros pecados nascem desses 7. E hoje eu quero falar um pouco de alguns vícios mentais que nós temos, erros de cognição, de pensamento, de interpretação do mundo, que faz com que a gente deseje coisas que a gente não precisa ou que nos fazem mal. E primeiro eu quero listar aqui 3 vícios, 3 erros de pensamento que nós temos e que também estão aqui no texto que a gente leu. Primeiro é idolatria. Idolatria é um dos pecados que mais são combatidos na Bíblia, nas Escrituras. Tiago fala aqui contra os adúlteros e adúlteras. E esse é o mesmo nome que Deus dá na Bíblia para a idolatria. Aqueles que adoram outros deuses ou aqueles que adoram a si mesmos são adúlteros na relação com Deus, são idólatras. O outro pecado ou o outro vício é soberba. Soberba é um dos principais, e o outro, por fim, que do qual o Tiago está falando aqui, é o egoísmo. Esses 3, na verdade, andam sempre juntos. Onde quer que haja egoísmo, onde quer que haja soberba, onde quer que haja idolatria, um vai estar acompanhado do outro, porque um é consequência do outro. Um chama o outro, um gera o outro dentro de nós. E primeiro falando do egoísmo, que é o início desse versículo aqui, o início desse texto, Tiago está falando de desejos egoístas. O egoísmo é um dos vícios mentais que nós temos dentro de nós mais estúpidos, mais burros e mais prejudiciais que acompanham o homem. Por causa do egoísmo a gente mente, pensando só em nós mesmos e não nos outros. Por causa do egoísmo a gente rouba, por causa do egoísmo a gente mata, por causa dessa vontade excessiva que nós temos de ter tudo para nós, de ter o universo para nós, até porque nós temos um vazio dentro de nós, o tamanho do universo, ou do tamanho de Deus. Nós temos essa vontade, esse egoísmo, esse desejo burro de querer as coisas para si o tempo todo, querer fazer tudo para si, com uma intenção que é somente para si, sem pensar jamais no outro. E isso tem uma causa, né? A causa é justamente, e aqui existe uma certa compatibilidade com a necessidade. Egoísmo é um desejo burro, mas ele tem uma compatibilidade com essa necessidade, porque nós temos de fato um buraco, nós temos de fato uma necessidade, só que a gente não sabe exatamente do que é. E a gente busca nas coisas, e essa é a parte não inteligente dessa vontade. Essa é a parte não inteligente desse impulso que não cessa dentro de nós, porque a gente fica fazendo um monte de coisa, guerreando por coisas que não vão preencher o vazio, não vão suprir isso que a gente precisa. E aí a gente se esforça e faz uma vida inteira de caminhada, de esforço, totalmente em vão. O segundo motivo pelo qual esse desejo é estúpido,
o egoísmo em nós é estúpido, é porque ele é justamente o que nos impede de alcançar aquilo que nós precisamos, a bênção. Tiago vai falar aqui nesse capítulo que o egoísmo é uma razão pela qual Deus não atende os nossos pedidos. Deus não atende as nossas orações. Quando a gente pede com a motivação egoísta, quando a gente pede com esse impulso egoísta, olhando somente para nós, pensando somente em nós. E aí isso é uma péssima notícia para a gente, né? Porque como é que muda isso? Como é que a gente altera esse nosso estado interior? Como é que a gente para de desejar de forma egoísta? Como é que a gente consegue uma motivação altruísta? A gente vai tirar isso de onde? E a palavra de Deus, na verdade, para nós, é de que para o homem, na verdade, isso é impossível. Mas para Deus, isso é possível. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Mas agora, prosseguindo nessa tríade, nessa lista desses 3 vícios, desses 3 pecados que andam junto, eu quero explicar um pouquinho o que causa isso em nós, para que a gente consiga dar o diagnóstico e receber a cura. E hoje eu quero que a gente receba essa cura, que a gente receba esse antídoto e consiga aplicar de fato na nossa vida cotidiana, que amanhã, terça-feira, quarta, a gente ainda esteja conseguindo desfrutar dessa solução que a gente vai dar aqui para isso. Mas antes vamos tentar entender de onde nascem esses vícios dentro de nós. Vejam, o egoísmo nasce, como eu citei, por causa de um vazio que nós temos. E esse vazio que nós temos é porque nós não somos preenchidos por Deus. E nós não somos preenchidos por Deus porque nós não confiamos no seu amor. Nós não recebemos a sua graça, nós não recebemos o seu favor. E não recebemos o seu favor porque não aceitamos o seu favor, porque não cremos no seu amor, porque estamos na soberba, porque estamos na idolatria. O egoísmo, a soberba fazem com que a gente queira desesperadamente conseguir o mundo inteiro para nós, não somente para ter o mundo inteiro, mas para que nós nos sintamos melhores conosco, com a nossa própria imagem, soberba. E nós queremos nos sentir melhores conosco, porque no fundo existe um desespero em nós, um desespero por causa desse vazio, dessa angústia. E é um ciclo vicioso tudo isso, porque a gente permanece na soberba, a gente permanece nesse estado de espírito arrogante, nesse estado de espírito que a gente não consegue o favor de Deus, simplesmente porque a gente não crê, simplesmente porque a gente não confia, simplesmente porque a gente não acredita nele. E por que a gente não acredita no amor de Deus ainda? Por que a gente não consegue confiar o tempo todo no amor de Deus, somente em momentos, somente às vezes no culto, somente quando nós temos experiências, somente quando nós dobramos o joelho e tentamos mentalizar muito? Por que é tão difícil para a gente confiar em Deus? O sentimento que muitas vezes nós temos é de que a gente não consegue sair dessa bagunça. Porque a gente ouve falar de graça, a gente ouve falar que é o amor de Deus que nos preenche, é o favor imerecido de Deus que nos abençoa, e é Ele mesmo que produz o amor dentro de nós para que a gente possa ser abençoado por Deus. Tudo vem dEle, a gente ouve o tempo todo aqui nessa igreja, nesse lugar, que tudo vem dEle, e que a gente tem acesso a isso de graça, mas por que a gente não consegue desfrutar ainda? Ou melhor, porque a gente não consegue crer? E essa é a raiz última de todos esses problemas que eu listei aqui. Para finalizar esse discurso, para finalizar esse monte de questão que eu coloquei aqui, esses problemas, eu quero entrar no tema dessa manhã, que é o seguinte: a gente não está crendo em Deus, a gente não consegue crer o tempo todo no amor de Deus, na graça de Deus. A gente fica vazio ainda de vez em quando,
A gente fica egoísta ainda de vez em quando. A gente não consegue viver no Espírito. Porque muitas vezes nós estamos ainda departamentalizando aquilo que a gente crê. Aquilo que a gente escolhe crer em Deus. Crer em Deus é crer no todo de Deus. A gente fala muito do amor de Deus. Mas Deus não é só amor, Deus é justiça, por exemplo. A gente fala muito de vários atributos de Deus, mas às vezes nós cremos mais em um do que em outros. Às vezes a gente acredita em uma certa medida em um atributo de Deus, mas não em outro. Por exemplo, hoje em dia as pessoas acreditam muito em amor de Deus, principalmente, até pessoas que não são cristãs, elas falam Deus é amor, mas elas também falam, ou costumam dizer, que Deus não pode lançar as pessoas no inferno, porque isso não é compatível com o amor de Deus. Então, eles departamentalizam. Eles acreditam em Deus pela metade. Ora, se Deus não fosse justo também, se não houvesse o atributo da justiça em Deus, só para dar um exemplo, a cruz de Cristo não teria sentido nenhum. A gente, portanto, não entenderia o amor de Deus de modo algum. A gente não creria no amor de Deus de modo algum se a gente não tivesse a experiência da cruz. E só há a experiência da cruz porque também há em Deus o atributo da justiça. E por que a gente às vezes se nega, ou pessoas que não são cristãs se negam a acreditar em uma parte de Deus, acreditam somente em outra? Por causa da soberba de sempre. O homem olha para Deus e escolhe apenas criar o Deus que ele imagina que deve ser o Deus que ele amaria. O homem escolhe crer apenas no que o coração dele consegue entender, consegue produzir, apenas os ídolos que nós produzimos com o nosso próprio coração. E esse ciclo vicioso pode ter um fim. Esse modo que a gente vive, de crer em Deus pela metade, ou de querer julgar Deus, ou de não acreditar no amor de Deus, ou de não confiar em Deus, pode ter um fim, se a gente parar com todos os nossos questionamentos, parar com todas as nossas questões, e simplesmente decidir, tomar a decisão. E é aqui que eu quero que a gente entre, a gente faça essa decisão hoje de manhã, de uma vez por todas. A gente vai acreditar mesmo no amor de Deus? A gente vai acreditar mesmo em quem Deus é, na justiça de Deus, no poder de Deus, independentemente do que isso signifique na nossa vida, independentemente de como a gente entenda isso ou não consiga entender, como é que esses atributos todos de Deus se equilibram, andam juntos? A gente vai confiar em Deus, acreditar nele por inteiro e não pela metade? Nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos o amor de Deus, nós temos contato com o amor de Deus, mas nós precisamos escolher todos os dias confiar. E confiar parece fácil, mas não é tão fácil justamente por causa dessas lacunas, desse desejo que a gente tem de acreditar somente numa parte. O outro atributo sobre o qual eu quero falar aqui, que às vezes a gente não confia, às vezes a gente não acredita, às vezes a gente não consegue relacionar com o amor de Deus e com os outros atributos de Deus, é o assunto que a gente estava falando aqui na oferta, o assunto da música, do poder de Deus, da soberania de Deus. Esse é um outro tema que faz com que as pessoas desconfiem de Deus, desconfiem do amor de Deus. Essa semana eu li um texto sobre isso, de alguém questionando o poder de Deus, questionando a soberania de Deus, dizendo assim no título do seu texto: Deus não tem um plano para a sua vida. O motivo desse texto, o motivo da pessoa ter escrito isso, era de alguma forma trazer conforto para aquelas pessoas que estão passando por um sofrimento, ou que passaram por um sofrimento muito grande, e
dizer que Deus de algum modo não pôde fazer nada, Deus estava com as mãos atadas porque Ele escolheu deixar o homem no seu livre-arbítrio. Então esse texto vai construindo dessa forma um Deus que de algum modo está impotente, para que as pessoas se sintam mais confortáveis, para que as pessoas se sintam mais confortadas. Esse é o segundo exemplo que eu estou dando de crenças que as pessoas têm às vezes e nem percebem, que colocam Deus apenas do modo como elas querem entender. Pastores acreditam nisso, há pastores que pregam esse tipo de teologia, e se você pensar bem, isso não tem lugar nenhum na Bíblia. A gente lê a Bíblia inteira e todos os autores do início ao fim professam, acreditam na soberania de Deus. Mas hoje em dia há pessoas que não conseguem acreditar nesse atributo, não acreditam em um Deus poderoso, soberano, que intervém sobre a nossa vida. Porque ou eles pensam assim, ou Deus não intervém, ou Deus não está participando da história, ou Ele não me ama. Eles não conseguem acreditar em um Deus que ama e ao mesmo tempo é soberano, em um Deus que nos ama e ao mesmo tempo permite que certas coisas aconteçam na nossa vida. A soberba do homem se levanta em lugares, em momentos que a gente não consegue nem identificar, e a gente pensa que a gente está querendo só confortar o nosso coração, confortar o coração dos outros, mas na verdade a gente está pensando, esse Deus eu não quero, esse Deus eu não acredito nele, eu não confio nele, eu não confio que Deus seja assim, se Ele for, eu não aceito, eu não quero, porque o meu julgamento é superior, o meu julgamento acerca de Deus é melhor. A falta de fé leva o homem a ficar soberbo, porque a falta de fé faz com que o homem não tenha o preenchimento do vazio, e a soberba faz com que o homem não tenha fé. O ciclo vicioso. Como quebrar esse ciclo vicioso? É preciso crer em um Deus único, na unidade de Deus, dos seus atributos, aceitar quem Deus é, confiar em Deus, por mais que a gente não entenda, por mais que racionalmente a gente duvide, por mais que racionalmente a gente tenha milhões de perguntas, milhões de questionamentos, mas diante do poder e do amor de Deus, o nosso único trabalho é se curvar, descansar, aceitar. Porque esse favor de Deus, esse poder de Deus, essa soberania de Deus, esse amor de Deus, são para nós, são em nosso favor e não contra nós. Deus está por nós e não contra nós. Se a gente confiar nisso de uma vez por todas, a nossa vida vai começar a mudar, gente. A nossa confiança vai começar a crescer. Eu quero só continuar nesse assunto da soberania para mostrar que muitas vezes a gente não confia em Deus, e muitas vezes é exatamente o motivo da gente continuar ansioso, preocupado na nossa semana, no nosso mês, e passa mês, ano, passam-se as estações, e a gente continua com o mesmo problema, com a mesma preocupação, a mesma ansiedade, precisando de uma palavra igual, falando de descanso, falando que Ele está cuidando de nós, e o nosso coração duvidando ainda. O nosso coração olhando para a realidade e pensando, não, eu não sei exatamente como Deus é, eu não sei exatamente como Deus age, mas eu estou inseguro, eu não estou protegido, eu não estou salvo, as circunstâncias da minha vida não tem nada a ver com Deus. E no final das contas, não é, a gente pensa que a gente está amando Deus, que a gente está confiando no amor dEle, a gente só pensa que Ele não tem nada a ver com a nossa vida, que Ele não tem nada a ver com o problema lá do nosso trabalho, que Ele não tem nada a ver com a circunstância da nossa família, com o erro do nosso cônjuge. A gente pensa que Deus não tem nada a ver com a nossa história. Percebem que essa divisão
essa escolha, essa decisão de crer em Deus como se fosse um restaurante à la carte, em que a gente acredita só naquilo que para nós soa bem, faz com que a crença nas outras coisas também sejam desconstruídas, faz com que a crença no amor de Deus seja destruído. A gente crê no amor de Deus racionalmente, mas na prática, a nossa fé ainda tem desfalecido, a gente ainda tem ficado com os mesmos questionamentos. Eu quero pedir para vocês abrirem agora o texto lá em Mateus capítulo 19. Por que a gente guerreia dentro de nós? Por que a gente ouve falar da graça e não consegue desfrutar dela? Por que a gente não consegue entrar nesse estado de espírito, de fé, que às vezes parece mais difícil até do que cumprir a lei? Às vezes parece para muitos que é melhor ter um animal para a gente sacrificar aqui para Deus, do que gerar essa fé, essa confiança dentro do nosso coração. Por isso que as pessoas às vezes amam a lei, porque elas não conseguem crer, amam viver pela antiga aliança, porque elas não conseguem achar isso, esse lugar de salvação, esse lugar, esse fluxo, essa dimensão de graça, em que a gente realmente se sente favorecido por Deus, em que a gente realmente é tomado pelo seu Espírito. Capítulo 19 de Mateus, a partir do versículo 16, esse é um texto que a gente cita bastante aqui, o jovem rico. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vendes tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ao ouvir essas palavras, saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é mais difícil entrar um rico no reino dos céus. Que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram: Quem poderá então salvar-se? E Jesus, olhando para eles, lhes disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro lhe perguntou: Nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, vós, os que me seguistes, por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Veja, esse jovem aqui estava buscando algo muito digno. O jovem rico estava em busca de algo realmente valoroso, que todos nós deveríamos ansiar. Ele estava em busca da vida eterna. E meu pai sempre cita esse texto, né, na verdade, na interpretação, que o pastor Joseph Prince faz, para mostrar que, na verdade, esse jovem, por mais que parecesse que estava ali com o coração
buscando algo digno, esse jovem estava com uma soberba enorme, com uma vaidade enorme. E o que ele queria, na verdade, era ser aprovado por si mesmo. E sobre isso, a gente diz que todas as vezes que a gente chega para Deus com esse espírito, com esse coração soberbo, lembram? De alguma forma desconfiando, julgando e querendo obter essa aprovação que é o espírito da lei, de querer o mérito para nós mesmos. Todas as vezes que a gente pergunta para Deus dizendo que a gente cumpre tudo, Deus nos responde: falta-te uma coisa. E muitas vezes a gente tem ficado nesse estado em que parece que a vida está falando isso para a gente: ainda falta para você uma coisa, ainda te falta uma coisa, e a gente não sabe o que é, a gente não sabe sair disso, a gente não sabe sair desse ciclo. E Jesus diz que é mais difícil um rico, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, justamente porque o rico confia em si mesmo, confia na sua riqueza, confia no seu próprio valor, confia no seu próprio mérito e desconfia completamente de Deus. A síntese do que eu quero falar para vocês hoje aqui, gente, é que se a gente quer viver a graça, se a gente quer pedir para Deus e ter os nossos pedidos aceitos, respondidos, se a gente quer o segredo que a gente tem tanto falado aqui da graça, de não ir até Deus pedindo para Ele o que a gente tem que fazer para conseguir o favor dEle, mas simplesmente aceitando o favor imerecido dEle e curvando o nosso espírito, o nosso eu diante da glória dEle, negando a nossa própria glória e simplesmente desfrutando do que virá depois disso. Se a gente realmente quer isso para nós, se a gente realmente quer começar a viver essa vida em espírito, na sua totalidade, todos os dias experimentar essa dimensão e não voltar atrás, e não ficar com os ombros pesados, e não ficar com esse espírito ainda abalado, a gente só tem que fazer uma coisa, é só uma decisão. E o que eu estou dizendo para vocês é que você não está tomando essa decisão. Se você ainda se encontra nesse ciclo, se você ainda está nesse estado, se ainda você está buscando esse algo que você não conseguiu encontrar, esse conhecimento que você ainda não conseguiu obter, não tem nenhuma complicação. A verdade mesmo, o nosso coração, é que a gente não está ainda com vontade de tomar essa decisão. É que a gente ainda não acreditou, a gente ainda não tomou a decisão de mergulhar de uma vez por todas, acreditando que vai dar certo, acreditando que Ele nos ama, acreditando que o favor dEle é sobre nós de fato, sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, e que se a gente simplesmente acreditar, confiar, Ele vai nos suprir, Ele vai atender às nossas necessidades, Ele vai preencher o nosso vazio. Gente, com relação à soberania de Deus, com relação ao amor de Deus, com relação à justiça de Deus, nós professamos, nós acreditamos que Deus tem todos esses atributos em nosso favor, não por causa de nós, não por causa da nossa obra, mas por causa do seu Filho, do seu sacrifício. Isso significa que a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões vão dar certo, vão ser sustentadas, vão ser asseguradas por Deus. Isso significa que nós estaremos felizes, isso significa que nós de fato vamos estar seguros, isso significa que quando um problema vem na nossa direção, ele não tem nada a ver com nós, que nós realmente estamos seguros, que Deus realmente vai nos suprir, vai nos ajudar, que realmente vai nos livrar de todos os problemas, que a gente não precisa mais ter medo de nada, que a gente não precisa mais temer a insegurança por causa da política, por causa
da pobreza, por causa da falta de polícia, aumento da criminalidade. A gente não precisa mais temer a pobreza por causa do tempo, da economia. Porque a gente escolhe acreditar nisso, simplesmente. A gente escolhe amar isso, simplesmente. A gente escolhe crer, confiar. E se a nossa razão, que se inicia nessa soberba, começar a questionar essa decisão, começar a questionar esse estado de espírito que a gente escolhe se colocar, a gente vai simplesmente calar essa voz, porque ela não tem a ver com nada, ela não pode nos proteger, ela não pode nos satisfazer. A gente escolhe acreditar que Deus está cuidando de nós, é soberano, e com esse amor, acreditando que Ele realmente está olhando para nós e está nos favorecendo o tempo todo, acreditando nisso de fato, o nosso coração é cativado por esse amor e a gente faz os nossos pedidos nessa mesma ligação, nessa mesma conexão. Porque aquilo que antes era impossível para nós, era impossível porque a nossa natureza não podia ter esse altruísmo, não podia ter essa confiança em Deus, agora é possível. Mas a gente precisa crer em Deus e crer na totalidade de Deus. Crer em todos os atributos, crer em tudo que Deus é, confiar em Deus. Diga para a sua alma, como eu disse aqui no início do culto, bendize a minha alma, lembre que Ele está cuidando de você, lembre de todos os seus feitos. E para terminar, gente, essa tríade de soberba, idolatria e egoísmo tem ainda tomado conta de nós e tem sido, na verdade, a nossa angústia. Mas a gente pode dar um fim nisso e está na hora da gente começar a fazer isso para que comece a avançar a graça na nossa vida. Vamos orar hoje nessa direção. Tiago diz aqui no texto que eu li: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, Ele nos dá uma graça maior, porque diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A gente está só identificando aqui o erro, onde é que está o erro ainda. Quero que você agora feche os olhos e saiba do seguinte: a humildade do nosso coração, ela é doada pelo próprio Espírito Santo que habita em nós. Se não tivesse essa humildade já por causa do Espírito Santo em nós, a gente ouviria a palavra e fecharia o nosso coração. A gente ouviria o convite de Jesus: vem cear, vem desfrutar do favor de Deus, e a gente acharia que é uma besteira, que tem alguma coisa errada, que falta algo ainda, que não pode ser tão simples, como o ditado que a gente diz: quando a oferta é demais, quando a esmola é demais, até santo desconfia. Mas se você levar em conta que ainda é a soberba que não está fazendo você crer, ainda é essa falta de decisão de confiar, porque você está acreditando mais em si, na sua mente, nas suas ideias, do que querendo mesmo se jogar nos braços de Deus. Sendo sincero agora, através dessa humildade que o Espírito Santo está colocando no seu coração, e te convocando para uma maravilha, não está te convocando para uma coisa difícil, Ele está te convocando para ter os seus pedidos atendidos. A gente pode parar de uma vez por todas com as nossas besteiras, com as nossas angústias,
E todas as vezes que ela aparecer no nosso coração, a gente corre para essa palavra e se curva em humildade ao favor imerecido de Deus. É por Ele, não por nós. Não tem nada a ver conosco, é para a glória dEle. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós queremos agora confessar, Deus, não com um espírito contrito de remorso ou de tudo que a lei provoca na nossa carne, que se incita, que quer ser perfeita, que quer alcançar um padrão melhor, uma autoimagem melhor. Não, nós nos curvamos e confessamos a nossa, talvez soberba, egoísmo, idolatria, mas para que a gente alcance essa graça, Deus, para que a gente simplesmente desfrute desse favor. Deus, nós queremos tomar a decisão agora de uma vez por todas, e se for preciso fazer isso de novo e de novo, para que esses vícios da nossa cabeça, da nossa mente saiam. Nós queremos lavar a nossa consciência nessa palavra da graça, mas com essa confissão, Deus, essa confissão que nós agora escolhemos abandonar a nossa tentativa, Deus, de entender, abandonar os nossos questionamentos, abandonar, Deus, o nosso orgulho, a nossa honra, a nossa dignidade própria. Deus, nós confessamos que o nosso coração ainda está em guerra, Deus, mas agora nós queremos clamar para a nossa alma, como o apóstolo Paulo nos diz, para clamar para o mundo inteiro: reconciliem-se com Deus, porque Ele não está mais em guerra conosco, Ele está em paz conosco, e Ele é poderoso, e se Ele é poderoso, a gente está seguro. Se Ele é poderoso, Ele nos ama, então não tem mais nada a ser falado. Deus, nós nos curvamos, Deus, nós nos prostramos, Deus, confessando que a nossa falta de fé não era fruto do acaso, mas porque a gente ainda não queria crer, a gente não queria escolher esse caminho, por causa do quão improvável isso nos parece muitas vezes. Deus, será mesmo que nós estamos seguros? Será mesmo que nós estamos protegidos? Será mesmo que existe um favor, uma graça de Deus o tempo todo sobre nós, e a única coisa que a gente precisa fazer é acreditar? Se é isso, Deus, nós nos lançamos, nos jogamos nessa graça, Deus. Nós acreditamos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cear. O homem, desde o jardim do Éden, desde a sua queda, desde o momento em que ele se separa de Deus, ele se separa porque ele começa a desconfiar do amor de Deus. A Eva ouve a conversa da serpente, né? E acredita na dúvida que a serpente coloca no coração dela, e começa a desconfiar do amor de Deus. Aí esse Deus aí, acho que ele não quer que vocês saibam que o fruto do conhecimento vai fazer vocês poderosos. E aí essa dúvida do amor de Deus faz com que ela coma o fruto, nasce a soberba. Hoje a gente está recalibrando a nossa consciência, recalibrando a nossa mente. Algumas palavras aqui são pesadas, né? Falar de soberba, falar de pecado, falar de vício, mas é tudo para que a gente encontre a graça de Deus, se curve diante dessa graça.
recebo o pão de Deus, partido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou. O sangue lembrarei que derramou em dor, um novo fim comprou a todo pecador. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Em fé vou prosseguir, com humildade andar, a Cristo eu vou seguir, com Ele me tornar. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Se eu me perder no caminhar, se tua graça eu negar, me lembre tudo pago está. Aleluia, que eu sempre me lembre. Tu és tão, tão bom pra mim. Tu és tão, tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tu és tão, tão bom pra mim. Tu és tão, tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tão alto como o céu está e tão profundo como o mar, assim é o teu amor por mim. Até tua face eu contemplar, até meu tempo terminar, me lembre que amas por vir. Aleluia, 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 que eu sempre me lembre. Aleluia, Senhor. Jesus disse
Errais por não conhecerem a Escritura, as Escrituras e o poder de Deus. A gente erra ainda, ou a gente não acredita ainda por falta de conhecimento e falta de fé. Mas agora, essa palavra nos revela que Deus é poderoso, nos revela que a gente pode fazer pedidos para Ele, a gente pode apresentar as nossas necessidades para Ele, porque se a gente ainda tem necessidades é porque a gente não está pedindo, e às vezes a gente não pede porque a gente não acredita no poder dEle, nesse Deus que participa junto conosco da nossa vida, nesse Deus que responde os pedidos. E é justamente essa não acreditar que gera o egoísmo dentro de nós, e a gente pede às vezes com o coração não nesse espírito dessa graça. Mas agora nós estamos aqui e vamos beber dessa graça. Ah, Deus, nós conhecemos o seu poder, conhecemos a sua glória, e somos tomados por essa glória. Essa glória, Deus, é maravilhosa, nós não a negaremos jamais, não negaremos essa graça jamais. Nós aceitamos o pacote inteiro, Deus, nós aceitamos a sua vontade para a nossa vida. Se o Senhor, meu Deus, quiser, o que o Senhor quiser para nós, nós apenas nos curvamos e dizemos sim, Deus, porque o seu amor, a sua graça é melhor do que a vida. A sua decisão para nós é tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa. A gente não quer nem saber o porquê, a gente não quer nem participar. Deus, participar dos porquês de cada coisa que acontece na nossa história. A gente quer somente saber que a gente está nos teus braços, Deus. Nós agora consagramos esses elementos, o pão, o suco, simbolizando essa graça, e agora nós queremos simbolizar também, mais uma vez, que nós estamos comendo dessa graça, comendo do seu corpo, bebendo do seu sangue, escolhendo participar disso, Deus, escolhendo receber isso, em nome de Jesus, amém. Podem comer o pão, tomar o suco. Em eternidade, até tua face eu contemplar, Senhor, até meu tempo terminar. Me lembre que há mais por vir. Aleluia, aleluia.
eu sempre me lembre. Aleluia, Senhor. Graças, Jesus. Deus, agora nós queremos ir para as nossas casas, Deus, enfrentar essa semana, Deus, e estamos com expectativa, Senhor. Nós estamos com expectativa para ver milagres acontecendo, para ver a sua mão operando, para finalmente desfrutar, Deus, desse favor, tanto no mundo externo, nas circunstâncias, como dentro de nós, Deus. Nós vamos sentir a sua presença ao longo dessa semana, nós vamos chorar sem saber por que estamos chorando, nós vamos sentir essa paz sem saber de onde ela vem, Deus. Ela vem de Ti, ela vem dessa graça que nos toma. Nós queremos nos lançar nesse fluxo, nessa dimensão, e quem não quiser aproveitar, Deus, nós queremos ser testemunhas vivas de que isso é bom, de que isso dá certo, de que a sua glória realmente vai se manifestando cada vez mais, e nós vamos brilhando nessa glória, brilhando nessa paz. Deus, agora envia os teus filhos para suas casas, para seus trabalhos, cheios de fé, de expectativa. O Senhor é quem está aumentando a nossa fé nessa manhã. O Senhor está colocando uma fé sobrenatural que só pode vir de Ti, porque o Seu amor está presente agora, Deus, nos tomando. Senhor, agora nós queremos ir em paz, Deus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém.